caiu a ponte aqui, nesse momento aqui no estreito. A ponte caiu aqui, tinha uns caminhões em cima aqui. E desastre. Eu acabei de assistir aqui esse desastre que aconteceu na ponte entre a divisa do estado do Maranhão e do Tocantins. Primeiramente, uma tragédia esse fato que ocorreu, vindo a ceifar a vida de várias pessoas. Muito triste que a essa altura do campeonato, sendo que a engenharia tem à sua disposição inúmeras tecnologias nas quais podem identificar e precaver que tais acidentes aconteçam. A impressão que nós temos é que simplesmente há um total desamparo e um abandono sobre obras e pontes similares como estas. O Estado, através do governador, pelo menos no que observamos nas entrevistas, foi muito claro em dizer que era uma ponte que já tinha mais de 60 anos e que as providências já estavam sendo tomadas no que tange às suas condolências em respeito às famílias. Acredito que tal resposta não seja aquela que os cidadãos queriam ouvir, tendo em vista que, se o motivo é porque a ponte era muito antiga, que era uma ponte com mais de 60 anos, então, se tais pontes têm um prazo de validade e um período, então que desativem essas pontes, façam novas pontes novas, ou, no mínimo, então, sejam leais o suficiente à população para, então, tirar tais pontes e volta ao que era antigamente as balsas, o que, na verdade, não é algo aconselhável. O certo é se fazer novas pontes. Entretanto, entre deixar a ponte cair, ou você retira a ponte e assume para a população que não quer fazer uma nova, ou então você faz uma nova ponte. Mas, até leviando, querer colocar a culpa no tempo e dizer que é uma ponte que tinha mais de 60 anos, como se isso fosse uma justificativa. Na verdade, isso seria mais um motivo ainda para que tivessem sido tomadas as devidas providências. Tendo em vista esses fatos, eu venho aqui fazer uma análise sobre possíveis repercussões jurídicas que possam acontecer com aqueles que foram vitimados, com as vítimas, as famílias das vítimas. E, na verdade, tendo em vista que ainda o dano ambiental não se tem conhecimento da sua extensão que pode chegar a ter, não temos ainda nenhum conhecimento de quantas vítimas no total podem ser impactadas com tal acidente. O fato é que foi uma tragédia e o Estado, bem como a população, devem estar cientes do que pode e de como que a legislação brasileira pode abarcar esse tipo de situação. Nós sabemos que o Estado ele responde civilmente em casos como esse. Entretanto, a responsabilidade civil ela é analisada também de outras óticas, bem como a partir da ótica da responsabilidade trabalhista também. Sabemos que ali faleceram e tiveram vidas ceifadas, nas quais estavam exercendo o seu trabalho, no seu ambiente de trabalho e no momento do trabalho. É muito claro e óbvio e patente que o que ocorreu com pessoas que estavam trabalhando, como por exemplo com os motoristas dos caminhões, que foi um acidente de trabalho. Ora, se foi um acidente de trabalho, a responsabilidade ela recai então em cima do empregador, e este que tem o dever de indenizar a família nesses casos.
Sabemos que as famílias, elas são ali as primeiras partes aptas a pleitearem junto ao Poder Judiciário uma resposta. Então, o núcleo familiar imediato, qual seja pai, mãe, filho, irmão, são pessoas aptas a pleitearem junto ao Poder Judiciário indenizações. Nós sabemos, primeiramente, que tais indenizações jamais vai trazer a pessoa de volta. Sabemos também que tais indenizações, elas jamais irão ser à altura e no valor que uma vida tem. Nenhum valor no mundo é capaz de repor uma vida. Então, pensando por esta ótica, muitas vezes as famílias, elas pensam o seguinte: como não vai trazer de volta o ente querido, a dor não pode ser aplacada por esse valor, e tendo em vista os percalços que um processo dessa envergadura percorre, acabam que preferindo não bater a porta do Poder Judiciário. E isso é uma faculdade, é uma escolha que a família tem e deve ser respeitada. Entretanto, eu sempre chamo a atenção para um fator, que é o fator pedagógico de tais indenizações. Quando a família ela recorre ao Poder Judiciário e alguém tem que se responsabilizar e indenizar monetariamente essa família, acaba tendo um impacto, sendo que aqueles nos quais tiveram que arcar com tal consequência dessa fatalidade, tem uma série de fatores e atos que passam a tomar e a cobrar das autoridades para se ter, então, melhorias e que sejam evitados novos episódios como esses. Então, nós temos exemplos práticos de que quando ocorrem acidentes de trabalho, que quando ocorrem acidentes e há uma resposta do Poder Judiciário, aqueles que arcaram buscam então evitar que aconteça novamente. Porque ninguém quer ficar tendo que despender monetariamente do seu bolso pagando indenizações. Então, infelizmente, nós vivemos em um mundo que muitas vezes a linguagem que passa a ser ouvida e que funciona na prática é a linguagem do dói no bolso. Então, quando uma família ela vai atrás dos seus direitos, das suas indenizações, ela está deixando claro que se ocorrer novamente, poderá também o Estado ou o empregador serem responsabilizados. E você pode pensar da seguinte forma: mas a empresa ela não teve nada a ver com o acidente. Entretanto, o direito trabalhista ele ampara que aquele que faleceu no ambiente de trabalho, que faleceu, teve sua vida ceifada no horário de trabalho, é considerado acidente de trabalho. E caberá então à empresa propor uma ação de regresso contra o Estado para então ser ressarcida do dano no qual ela teve que cobrir. Então, essa responsabilidade nós temos que ter ela em mente, que ela é diferente para pessoas que estavam no momento de trabalho e exercendo a sua função laboral e pessoas que não estavam exercendo a sua função laboral. Para aquelas pessoas que não estavam exercendo a função laboral, elas poderão, então, propor ações em face diretamente da União, nesse caso concreto. Então, esse poder pedagógico no qual funciona para que venha o Estado ter uma visão diferente em outros casos semelhantes, que devem ter muitos Brasil afora. E sabemos que também o poder econômico organizado, eu me refiro aqui ao poder empresarial, no qual tem um lobby e uma força muito forte, ele vindo a ter a possibilidade de ter que indenizar trabalhadores que tiveram vidas ceifadas em eventos semelhantes, com certeza irão cobrar, seja das autoridades legislativas, do Poder Executivo, ou até mesmo no Poder Judiciário, que sejam tomadas providências, e assim nós poderemos construir um ambiente
mais seguro. Tivemos aqui um fato que teve danos no ambiente de trabalho, ambiente natural, tendo em vista aí a poluição dos rios, com diversos impactos. Então é muito importante que o cidadão, a família, e quando eu falo que a família ela é a parte legitimada preliminarmente, isso não exclui que pessoas que, ainda que não sejam filhos e que não sejam pais ou irmãos, também pleiteiem indenizações junto ao Poder Judiciário, como, por exemplo, uma namorada, um namorado, uma noiva, um noivo, um amigo que era muito íntimo daquela pessoa que teve sua vida ceifada. Essa pessoa também provando que tinha uma ligação muito intensa com aquele que veio a óbito, também poderá pleitear uma indenização junto ao Poder Judiciário. Então eu chamo a atenção que quando você toma uma atitude dessa, você não está pensando em dinheiro e não está agindo monetariamente e nem de forma alguma querendo mitigar a sua dor e nem dizer que nenhum valor vai pagar a vida que se foi. Porque, sem sombra de dúvida, isso é impossível que aconteça. Entretanto, há homens e pessoas que só entendem a linguagem da dor no bolso. E essa atitude fará com que aqueles que sejam responsáveis possam, então, repensar e tomar as devidas providências em casos semelhantes. É claro que todo processo judicial ele tem o seu tempo, ele tem os seus percalços, ele tem os atos processuais. Uma ação dessa envergadura não é uma ação rápida, é ações que podem durar, se forem ações dos trabalhadores, em média 4 ou 5 anos. Se for em face da união de pessoas que não estavam trabalhando, podem durar até mais do que esse tempo. Mas o amargor da injustiça completa é que o cidadão não pode saborear e não pode degustar sem que ele venha bater as portas e requerer uma resposta do Poder Judiciário nesse caso. Nós sabemos que os valores, eles são valores que oscilam de acordo com o entendimento do juiz, valores que oscilam entre 500 mil a 1 milhão, o que, ao meu ver, é completamente irrisório. Nós tivemos o caso, eu chamo aqui a atenção para o caso de um golden, de um cachorro, um cão, no qual, sendo levado por uma empresa aérea, veio a falecer. Pelo falecimento daquele cachorro que ficou muito famoso no Brasil, o Joca, a Defensoria pediu uma indenização que era multimilionária, em torno de 10 milhões de indenização ou mais. Ora, se um cachorro é pleiteado indenização nessa envergadura, quanto mais um ser humano. É claro que os animais também merecem proteção e eu não estou aqui de forma alguma dizendo que não merecem. Entretanto, entre o bem jurídico, vida humana e vida animal, é claro que a vida humana ela vale mais. Então, esses elementos são balizadores de valores que podem ser pedidos no Poder Judiciário. Infelizmente, nós temos uma série de questões nas quais são analisadas, como o poder econômico da empresa, no caso da União, outra série de fatores, a atitude das vítimas, que nesse caso não contribuíram de forma alguma para terem sua vida ceifada. Foram vítimas completamente ingênuas e que jamais chegariam a acreditar que aquilo dali ocorreria, como qualquer um de nós não acreditaria, que chegaria ao ponto de você estar em cima de uma ponte daquele tamanho e ela simplesmente desabar. Então, eu espero aqui trazer alguns esclarecimentos, algumas informações nas quais eu julgo serem de suma importância. Em qualquer país decente,
a essa altura do campeonato, poderia já ter autoridades que já teriam até renunciado aos seus cargos, como, por exemplo, por muito menos já aconteceu no Japão. Mas no nosso país, infelizmente, há uma cultura jurídica muito frágil e uma resposta do poder estatal muito leve e muito lenta. A Polícia Federal instaurou um inquérito e esse inquérito, como todo inquérito instaurado pela polícia, ele tem o objetivo de apurar infrações penais. Será que teremos pessoas que responderão no âmbito criminal? Vamos ter que aguardar a conclusão. Corre em sigilo, claro, como toda investigação. Entretanto, é muito importante que sabemos que há ainda inúmeras pontes, talvez até piores do que aquela. Neste momento eu me solidarizo com todas as vítimas que faleceram naquele momento e também com as vítimas dos motoristas daqueles caminhões que tiveram suas vidas ceifadas. E poderíamos aqui, inclusive, até cogitar que foi um crime culposo, um homicídio culposo aquilo que ocorreu. Porque as autoridades que tinham a obrigação legal de manterem a rigidez daquela estrutura foram omissas, fazendo com que culminasse nesse evento trágico, nos quais, quando eu assisti pela primeira vez, pensei até ser uma fake news, uma montagem, de tão absurdo que é você ter uma ponte vindo a colapsar daquela forma, por total abandono do poder estatal, seja do poder estatal federal ou estadual. Não há sombra de dúvidas que é uma ponte federal. Entretanto, cabe também às autoridades estaduais alertarem ao ente federal. E se assim foi feito e o ente federal nada fez, apenas corrobora a sua total inércia e desprezo com o cidadão.